Então, vou deixar para a Dolores comentar o papel dos andrógenos, né, o do tratamento, da terapia com andrógenos, na mulher que a gente colocou no posicionamento, reunindo todas as evidências até o momento sobre esse assunto. A palavra do Dolores. Boa noite Larissa, boa noite Ruth, boa noite a todos os colegas da SBEM. Então nós vamos falar, né, da reposição androgênica na mulher, principalmente abordando o posicionamento que o DEFA se dispôs a realizar. Há um tempo atrás, mais ou menos uns 4 anos atrás, devido à banalização do uso da testosterona dentro da prática clínica, nós vimos por bem criar esse posicionamento para dar uma diretriz para os nossos colegas endocrinologistas, como departamento, né, de endocrinologia feminina, de qual seria a conduta adotada pelo departamento nesse ponto de vista. Então, essa ideia surgiu há algum tempo atrás e levou-se a cabo, aqui estão os autores do trabalho, e nós vamos, nesse posicionamento, estar colocando, como vocês brevemente vão ter acesso pelos arquivos, né, de endocrinologia. Ele consta de um objetivo, né, sumarizando as evidências atuais, né, no uso da testosterona. Vai haver uma introdução da terapia de testosterona para o interesse sexual, a avaliação laboratorial dos níveis de testosterona, que é um ponto bastante controverso, e a terapia com testosterona e os efeitos colaterais disso, dos abusos, a maior parte deles, né, por um uso off-label da testosterona, e as conclusões. Conforme a Larissa já explicou, foi até muito bom essa introdução do hiperandrogenismo, vocês já puderam ver as complicações decorrentes de uma paciente que faz uso de forma abusiva da testosterona. Então, quais seriam as mulheres que podem ser candidatas ao tratamento com testosterona? Apenas se tiverem com queixas de disfunção sexual e ausência de outra causa identificável para as queixas sexuais. Vocês vejam abaixo o número de posicionamentos que abordam esta situação. Estão todos nas referências do posicionamento. Então, uma questão super importante é o que é essa disfunção sexual. A disfunção sexual, conhecida como DSF, inclui diminuição da libido, dificuldade ou ausência de orgasmo, deficiência ou ausência de fantasias sexuais, com uma duração de pelo menos 6 meses e dor na relação sexual. Agora, o que é muito importante para você considerar essa disfunção como uma disfunção hipoativa, é muito importante que todas essas características que eu citei venham acompanhadas de sofrimento pessoal. Porque muitas mulheres podem ter todas essas características e isso não abalar a vida delas. Elas, nesse caso, não são consideradas portadoras de disfunção sexual hipoativa. Esse estudo feito pela Susan Davis, que é uma pesquisadora australiana que estuda muito sexualidade, é interessante porque ela fez um levantamento entre mulheres de 65 a 70 anos e ela descreve que a cada 7 mulheres, pelo menos uma delas tem essa queixa de disfunção hipoativa. Então, vocês vejam que é bastante frequente, né, essa queixa. 88% referiam diminuição da libido e 15,3% referiam problemas na sexualidade. Essa outra publicação é bastante conhecida, né, porque é do estudo Swan, que abordou vários aspectos, é um estudo multirracial, que envolve vários centros americanos e de várias etnias, incluindo entrevistas, questionários, e
entrevistavam as mulheres e os parceiros. E a conclusão desse estudo, né, é que o declínio na função sexual aparece em torno de 20 meses antes da última menstruação, ou seja, até 5 anos antes da menopausa, você já começa a ter um declínio da função sexual que muitas vezes nem é demonstrado, nem é percebido. Então aqui a gente pode ver por esse gráfico, né? No ponto 0 é o ponto onde ocorreria a última menstruação, mas muito antes dessa última menstruação já existe um declínio da função sexual. Interessante que é como a parte óssea também, né? Que tem alguns trabalhos que falam que a parte óssea também começa a perder massa óssea e provavelmente níveis de estrogênio já estão mais baixos alguns anos antes da última menstruação. Já estão mais baixos. Importante pensar no estrogênio também, não só na testosterona. É isso que a gente está encaminhando a nossa apresentação, no sentido de mostrar que a posição da testosterona é muito supervalorizada. Isso. E que não é o caso. Exatamente. Né? Esse é o objetivo mesmo. Então, muito antes de você ter a última menstruação, que configuraria uma falência estrogênica, essa queixa já existe. Esse artigo mereceu até um editorial por apresentar, né, esse dado que é relativamente novo, o editorial publicado na mesma revista. Então, essa insuficiência androgênica tão falada, que as mulheres vêm com aquela testosterona que foi erroneamente pedida, e ela vem com um carimbo. Eu tenho a testo baixa, eu tenho insuficiência androgênica. Isso existe mesmo? Então, é importante descrever que essa síndrome da insuficiência androgênica feminina, ela foi configurada, foi apresentada pela primeira vez em 2002 no Consenso de Princeton. E ela incluía perda da libido, motivação e energia, fadiga intensa, mal-estar e insônia. Ou seja, isso envolve muitas mulheres, principalmente mulheres que trabalham, mulheres executivas que são multitarefas, que têm todas essas características. E um dado é que não melhorava com a reposição estrogênica. E um dado mais importante é que essas mulheres podiam ter testosterona normal ou diminuída. Então vejam mais uma vez o papel da testosterona, mostrando que nem sempre ela estava diminuída, né? Poderia muitas vezes estar normal. O fato é que no último posicionamento da Endocrine Society, vocês podem ver na referência abaixo, eles continuavam, apesar desse conceito e tudo mais, continuavam se posicionando contra o diagnóstico de síndrome de deficiência androgênica em mulheres saudáveis, por causa que há uma falta de evidências bem definidas e de dados correlacionando os níveis de andrógeno com esses sinais e sintomas que essas pacientes apresentam. Tem algumas condições, foi falado anteriormente, das condições que aumentam o andrógeno, mas existem algumas condições que diminuem de forma fisiológica. A idade é uma delas. A gente sabe de longa data que quando a mulher tem 40 anos, ela já tem 50% menos de andrógeno que ela tinha aos 21. Seja testo, seja sulfato ou o próprio DHA. 50% já está menos, por um fator fisiológico, idade, com 40 anos, que a princípio é uma mulher que está no menacme, até com capacidade proliferativa e gestacional. Qual a relação entre os níveis de testo, então, e a disfunção sexual? Essa é uma outra pergunta importante, né? Esse estudo, Afrodite, que ele continua em andamento, tem até um polo dentro da Escola Paulista continuando esse estudo. É um estudo, vocês vejam, pegam mulheres, né, com disfunção sexual de 18 a 75 anos, é um N bastante importante, e foram dosados esses 3 andrógenos, entre outras várias coisas, mas a conclusão é a seguinte: nenhum andrógeno foi preditivo de disfunção, de baixa função sexual nas mulheres. Então, só isso já demonstra
que você não tem como nem fazer esse diagnóstico por dosagem androgênica, tá certo? E continuando, né, o posicionamento posterior, mais atual, continuava recomendando que a medida de testosterona não está recomendada para diagnóstico, porque não existe estabelecida a correlação entre os níveis de testo e a clínica dessa paciente. Aqui, muito rapidamente, mostrando dados do nosso ambulatório de menopausa, muito sumariamente, só mostrando para vocês, né, através de questionários do FSF1, no N de mulheres, não muito grande, 230 mulheres, e 83% tinham os questionários preenchidos positivos, ou seja, com um índice menor do que 19. E vocês vejam que a testosterona foi normal em 77,3% dessas pacientes. O sulfato também, e menor do que 60, que seria o nosso limite de corte, era de 22% só, ou seja, a grande maioria tinha testosterona normal, com um questionário bastante importante de disfunção sexual. A outra questão muito abordada no posicionamento foi a indicação dos ensaios de testosterona, né? Só devemos pedir a testosterona em 3 situações. Numa delas é o diagnóstico de hipogonadismo no homem, quando você suspeita desse homem ser hipogonádico, pedir testosterona. Na mulher, somente nos quadros de excesso androgênico, quando você suspeita em alguma condição de excesso androgênico, que foi muito bem reportado pela doutora Larissa. E em crianças de ambos os sexos, quando existe a suspeita de uma puberdade precoce ou retardada, ou falta de masculinização ao nascimento. Essas seriam as condições estabelecidas para você pedir uma testosterona. Jamais naquela paciente que nos procura com queixa de disfunção sexual ou mesmo simplesmente falta de libido durante o relacionamento marital. E a outra condição em crianças também, alteração no desenvolvimento sexual, na puberdade precoce heterossexual e na pubarca precoce. Essas são as condições estabelecidas para pedirmos testosterona. Por quê? Porque existe um tremendo desafio no ensaio da testosterona. As concentrações de testosterona no total, da testo total, né, variam na ordem de 3 vezes de magnitude, dependendo da idade, sexo e patologia. As concentrações dessa mesma testo total variam no decorrer do dia. Outros esteroides de similar estrutura e abundância na circulação acarretam interferência no ensaio. Não existe uma padronização dos valores normais para sexo e idade. Então, se eu estou suspeitando que a queixa desta paciente, que muito frequentemente nos procura, tenha alguma relação com a testosterona, vocês vejam a dificuldade, porque nem padronização para valores baixos nós temos. Aqui só recordando da testosterona na circulação, porque isso colabora muito para a nossa dificuldade de ensaios, a gente sabe que nós temos uma porção da testosterona ligada à albumina, que é uma ligação frágil, que tem uma biodisponibilidade bem maior, e nós temos uma parte, até este artigo que está aqui referenciado, ele até coloca essa substância orsomucoide, que é uma proteína, na verdade, produzida pelo fígado, e que também tem uma ligação frágil com a testosterona. E vocês vejam aí as porcentagens aí apresentadas, que elas todas são muito disponíveis, elas são muito fracas, essas ligações, e colaboram para a testosterona livre. A grande porção da testosterona, que é como ela é, na verdade, conduzida na circulação, é através da SHBG.
ela tem uma alta afinidade de ligação. E a SHBG é evidente, se ela tem uma alta afinidade, ela vai trazer problemas quando a gente dosa testo total, porque em qualquer situação onde eu tenho um excesso de SHBG, eu vou ter mais testosterona total. Então, vocês vejam aqui todos os fatores que aumentam a SHBG. Idade, doenças crônicas, hipertiroidismo, uso de anticoncepcionais, elevação de estrogênio e uma outra série de drogas que eu não teria aqui tempo de descrevê-las todas, mas todas elas alteram a SHBG. Portanto, vão alterar a concentração total da testosterona quando medida. Aqui são as condições onde nós temos diminuição das concentrações de SHBG. Esse estudo eu quis mostrar aqui para vocês, ele também está referenciado ali, é um estudo interessante porque mostra exatamente a ligação, né, na circulação do andrógeno e vocês vejam a repercussão clínica que pode ter isso. E vejam que o princípio desse objetivo desse artigo foi a redução do risco das doenças que são mal classificadas e otimizar a decisão clínica no manejamento das desordens androgênicas na mulher e no homem. Vocês vejam que esse é um problema que não está só afetando a nós brasileiros, né? Mas também existe essa controvérsia pouco estabelecida a respeito do uso da testosterona para disfunção sexual. O número de prescrições, crescimento das prescrições de testosterona é amplamente reconhecido como um problema direto ligado à medida mesmo da testosterona. E daí a testosterona livre, como também já foi dito, pode ser uma tentativa de minimizar essa diferença, essa dificuldade. Então vocês vejam esse artigo, envolve um N bastante importante de 1.400 mulheres, mais 550 mulheres controles saudáveis, entre 18 e 75 anos. Vocês vejam aqui primeiramente apresentado a SHBG. Vejam a diversidade das dosagens, que não existe um padrão, absolutamente não existe um padrão, uma evolução da idade, né? Como eu disse, compreende mulheres de 18 a 75 anos, então não tem uma medida para eu dosar essa SHBG e poder classificá-las. E aqui, à esquerda, a gente vê as dosagens da testosterona total, do sulfato, da testosterona livre e da androstenediona. E vejam, quando colocadas, né, plotadas individualmente, que também é uma terra de ninguém. Parece que tem uma tendência a cair os níveis com a idade, porém com um overlap imenso, que não dá para você dizer em tal idade é tanto, em tal idade é menos, diferente do estrógeno, que tem uma queda substancial na pós-menopausa. Vejam que a mulher entra em menopausa e não necessariamente os níveis de andrógeno acompanham a queda do estrógeno. Aqui, só para citar para vocês, os métodos para dosagem da testosterona livre, que seria um método mais acurado, já visto que tiraria, em parte, a influência da SHBG. Existem inúmeros cálculos, inúmeras metodologias, inclusive da testosterona salivar, mas todas elas, pela referência, eu até os aconselho a olhar essa referência com mais detalhes, todas elas têm uma série de críticas e dificuldades e não estão acessíveis para nós. A testosterona salivar parecia ser uma luz no fim do túnel, porém tem uma série de contaminações e não se mostrou satisfatória na avaliação da testosterona livre. Ainda se continua fazendo a fórmula que a doutora Larissa comentou, da SHBG, com uma série de restrições também. E se não bastasse todas essas dificuldades na metodologia, aqui está representado o que acontece quando a gente dosa e o que está acontecendo no tecido alvo.
Nós sabemos da produção de andrógeno, né, nas suas porcentagens vindas da suprarrenal e nas suas porcentagens vindo no ovário, e na periferia essa testosterona é transformada em DHT e nos seus metabólitos aqui representados com as devidas porcentagens. Quando nós vamos dosar, nós vamos estar dosando no sangue. Apenas 10% disso vai estar medido no sangue, seja da testo ou seja da dehidrotestosterona. Então, também tem essa variável. O que nós estamos dosando não necessariamente está nos representando o que está na célula, o que essa paciente está recebendo a nível celular, diferente do que está sendo medido. A terapia androgênica aumenta o risco cardiovascular? Já foi bastante dito também anteriormente que o andrógeno em excesso pode aumentar o risco cardiovascular. Então, nós teríamos um limite entre a deficiência e o excesso. Se nós estivermos no nível do excesso, nós vamos ter um perfil lipídico desfavorável, uma resistência à insulina importante, pode ter um CA de endométrio por uma hiperestimulação e um hirsutismo. E o risco cardiovascular, que nós sabemos está ligado a todos esses fatores. Por outro lado, a deficiência pode levar a depressão, fadiga e baixa de atividade sexual. Então, aí é uma questão de bom senso no momento da prescrição, que vai depender da dose, da duração do tratamento e da via de administração. Eu gostaria de ressaltar que de todos esses fatores, o mais importante é a dose que tem sido usada de uma forma indiscriminada. E pode melhorar? É a grande pergunta. A paciente vem com essa queixa: se eu repuser andrógeno, eu posso melhorar a disfunção sexual? Eu lamento dizer, mas aqui está apresentada uma meta-análise de 22 estudos sobre esse tema. Eu achei mais interessante mostrar a meta-análise que já fez um resumo desse tópico, tá certo? Então, vocês vejam, aqui foi usada a dose placebo, a dose de 150 e a dose 300 e a de 450. Eles verificaram que na dose de 300 microgramas por dia houve um aumento significativo, quando comparado ao grupo controle, da resposta sexual nessas pacientes. E aí vocês vejam que quando aumenta muito a dose, essa resposta já caiu. Segundo a discussão do autor dessa meta-análise, ele diz que a mulher numa dose excessiva tornar-se-ia muito agressiva e isso poderia comprometer a sua vida sexual também. Aqui, nesse mesmo estudo, usando outra apresentação de testosterona, a outra era na forma de gel, essa na forma de adesivo, que também mostrou a mesma coisa. Na dose de 90, mostrou melhora, e se aumentássemos a dose, não se verificava essa melhora. É muito importante entender que a libido, que foi o que ocasionou toda essa nossa posição, né, em termos do DEFA, para passar para vocês, mostrar que são vários os fatores que modulam a libido feminina e que a dosagem, os níveis de testosterona seria a pontinha da pontinha do iceberg. A resposta sexual, ela tem essa sequência. Existe o desejo, a excitação, o orgasmo com a resolução do quadro. Aí vocês vejam tudo que pode afetar essas diferentes etapas, independente da testosterona. O desejo, sintomas climatéricos, a atrofia vaginal, está demonstrado que 89% das disfunções sexuais se devem à atrofia vaginal e uma série de drogas. A excitação, falta de lubrificação também, irrigação clitoriana, trauma pélvico, dor, orgasmo, uma série de drogas que preencheria várias telas falando quais as drogas, mas aqui vocês vejam antihistamínico extremamente usado, antigripais, antidepressivos, abuso sexual podem comprometer essa resolução.
Então vejam quantos são os fatores que devem ser investigados nessa paciente e não simplesmente pedir testo, vir baixa e você dar a testosterona. Como tratar essas pacientes? Vem a grande questão, né? Vai depender dos sintomas, vai depender dessa mulher, tratarmos essa mulher, estrogenizá-la, se nós estivermos falando, né, numa mulher em pós-menopausa, cuidar dessa atrofia vaginal, porque é a maior responsável por essas queixas, evitar todas as drogas, né, que essas pacientes possam ou não estar usando. Esse foi um tópico muito discutido no posicionamento, que é o abuso e o uso indevido da testosterona. E vocês vejam que quando foi feito pelo Comitê Olímpico, em 1970, a dosagem do antidoping foi um absurdo. O que tinha de atletas que estavam usando o andrógeno simplesmente para melhorar a performance. A indicação seria quando você configura uma síndrome de deficiência androgênica e a estética, que é a grande problemática na atualidade, né? Que estão se usando os famosos chips da beleza, que são os implantes subcutâneos, que não têm autorização da Anvisa, não existe patente para esses chips, então é uma coisa absolutamente ilegal, que está sendo feita de uma forma indiscriminada. E esses implantes são colocados da forma que eu estou mostrando aí, e ele pode ser, a maioria tem sido feito com elcometrina ou gestrinona ou a própria testosterona. Se acredita que deveria fazer um efeito, mas acaba fazendo uma série de outros, como a promessa, né, é que reduz uma série de gorduras, melhora a massa muscular, porém acompanha-se de várias complicações, como a doutora Larissa já afirmou, numa situação de hiperandrogenismo, que é o que em geral decorre nessas pacientes. Então, a conclusão do nosso posicionamento, levando em conta todos esses fatos que eu comentei com vocês, foram as seguintes. Os ensaios de testosterona são pouco sensíveis e de baixa acurácia para valores baixos de testosterona. Os níveis de testosterona variam de acordo com o estado reprodutivo, fase do ciclo e horário da coleta. Não existe uma padronização dos níveis normais para a testosterona. A dosagem de testosterona só está recomendada em quadros de suspeita de hiperandrogenismo. Nos imunoensaios, a extração de testosterona seguida de purificação por cromatografia de alta performance antes do ensaio diminuiria a reação cruzada com outros esteroides, melhorando a acurácia do método. É um método bastante caro, que nós não temos ele de forma avaliada na grande maioria dos nossos laboratórios. O diagnóstico da síndrome de insuficiência androgênica é baseado em critérios clínicos, segundo inclusive o DSM-5. Não está recomendada a dosagem de testo em mulheres para diagnóstico da CIAF. Não existe correlação dos andrógenos séricos com a síndrome de insuficiência androgênica. Na ausência de hipopituitarismo, a utilização de testo no diagnóstico de disfunção sexual ou fadiga da mulher adulta não tem suporte na literatura. Não existem formulações de testo disponíveis no mercado, aprovada pelo FDA, Anvisa ou qualquer outra agência regulatória. Isso é muito importante. As formulações de testo aprovadas para uso em homens não são aprovadas para uso em mulheres. Isso está em bula. Então, é muito importante, nós estamos falando com endocrinologistas, às vezes bastante jovens, que se sentem motivados a usar, às vezes até coagidos pela paciente, e vocês têm que lembrar que podem até sofrer um processo importante por conta disso.
porque está em bula que as formulações para homens são aprovadas para homens. Eu acho que a nossa apresentação termina aqui, com os meus agradecimentos, e nós vamos agora discutir algumas questões que julgamos ser importantes para todos vocês.